Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, o oitavo vídeo da série de estudos para concursos da área da educação. Estamos abordando resumos de vários temas desde legislação até estudos pedagógicos específicos. Hoje trago para vocês a segunda parte do estudo para o concurso de Campinas. As diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação. Vídeo 8. Este estudo está dividido em 21. Busque no canal a playlist com os outros. Então vamos aos estudos. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações e compartilhem este vídeo para ajudar mais pessoas nos estudos. E lembrando que quem tiver interesse neste conteúdo, deixa nos comentários pedidos que envio este arquivo em PDF. As diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação. Vídeo 8, capítulo 7, Educação e Sexualidade Humana. Para iniciarmos a discussão sobre gênero e sexualidade na escola, devemos, necessariamente, partir de uma exposição histórica a qual visa a contextualizar as questões que permeiam a abordagem sociológica e antropológica, tanto da sexualidade humana e suas várias manifestações, quanto da vivência do multiculturalismo e da diversidade. Richard Parker, 1991, ao reler Gilberto Freire, explica que no período colonial existia domínio total, de vida e de morte, do pai sobre o filho e total submissão da mulher ao homem. Imperava o duplo padrão de moralidade, uma moral para o homem e outra para a mulher, e a polarização exagerada e total dos sexos, sendo que a casa grande se constituía em fortaleza para o patriarca e seus filhos homens, ocorrendo livremente a relação sexual do patriarca com várias mulheres, e também do filho homem, que aumentava o rebanho do pai. Constituía-se, porém, em prisão para as mulheres, já que estas eram completamente submissas aos homens. 6. Podemos afirmar que, embora existisse um poder patriarcal, nos moldes descritos em Casa Grande e Senzala, centrado no controle das vidas pela figura do senhor de escravos, havia também resistências dentro do sistema pelas mulheres. Entre os discursos reigaceis atualmente, algumas abordagens totalizantes tendem a ser relativizadas diante da pluralidade de relações que permeiam o contexto social. Nesse sentido, é interessante destacar que, mesmo no período colonial, havia mulheres negras e escravas que lideravam fugas, tais como a lendária princesa Zacimbagaba, de uma nação africana de Gabinda, em Angola. Segundo sua história, após envenenar seu senhor, fugiu com centenas de escravos, formando um quilombo na região de Itaúnas. Os seguidores deste quilombo costumavam atacar as fazendas e embarcações que traziam escravos para o porto de São Mateus e os libertavam. Odvier, Eliane Cantarino. Quilombos, Identidade Étnica e Territorialidade. Rio de Janeiro, FGV, 2002. 268p, Introdução p. 1342. Únicos e as práticas culturais do cotidiano. Havia a produção de distintos significados entre as pessoas, inclusive entre as mulheres e homens. Diante deste panorama, a escola não acolhia a mulher, conforme relata Ribeiro. A história da educação das mulheres no Brasil é bastante singular. Rara, excepcional e inusitada. Seu percurso entrelaça-se ao caminho bizarro da própria história da colonização brasileira. A trajetória da ausência da educação feminina coincide também com a história da construção social dos gêneros, das práticas da sexualidade e da servidão no Brasil. O corpo feminino deveria servir ao português. Miscigenar, verbo muito utilizado para explicar essa mistura, tinha o objetivo de juntar sexualmente corpos de raças e etnias diferentes, em condições sociais igualmente diferentes. Ribeiro, 1987. Podemos questionar a quais corpos femininos essa submissão ligada à miscigenação estava vinculada. As mulheres escravas eram vistas como futuras esposas com a missão da miscigenação. As mulheres brancas portuguesas trazidas com o interesse de povoar e ocupar o território brasileiro pertenciam a quais classes sociais em Portugal?
Do ponto de vista da Casa Grande, segundo Parker, 1991, até os 5 ou 6 anos, menino e menina ficavam juntos e são educados pela mãe, pela avó, pela tia, etc. Depois acontece uma ruptura e se inicia a educação específica de cada sexo, a feminina, marcada pela ocultação, até mesmo da menstruação, e vigilância, sendo a mulher educada para o casamento, e a educação masculina, marcada pela iniciação sexual, na senzala e, algumas vezes, no bordel. Em uma sociedade em que alguns são proprietários de outros, ou seja, que permite que o senhor se constitua em legítimo dono não apenas dos corpos, mas dos corações e das mentes dos escravos, impondo-lhes, por exemplo, confissão religiosa, língua, costumes e indumentária, nada há de se estranhar que não apenas as escravizadas, mas também os escravizados fossem usados como objetos de prazer. É preciso destacar que, diante do controle dos corpos no período colonial, havia resistências, e que a figura do senhor de escravos, imbuída do poder patriarcal, necessitava da força bélica, física, capatazes, e institucional para se manter no poder. A experiência sexual não apenas diferenciava homens e mulheres, papéis de gênero, mas, também dava significado à experiência individual. Dessa maneira, não haveria como a sexualidade ter estado ausente da escola, embora negada e ocultada do currículo escolar, por um longo período. No que se refere à educação sexual, se pesquisarmos os livros que foram utilizados nas escolas brasileiras, tanto públicas quanto particulares, veremos que, até a década de 1960 do século passado, descreve-se minuciosamente o aparelho fonador, o digestivo ou o respiratório, mas nada se dizia sobre os genitais. Alguns livros falavam genericamente de um aparelho reprodutor, relacionando-o ao aparelho urinário, mas sem maiores explicações. Durante várias gerações, a função de fornecer alguma forma de educação sexual foi delegada à família, à igreja ou a pensadores que possuíam, em maior ou menor grau, uma ligação com o Estado ou a religião. Exemplo típico são os livros O Diário de Dani e O Diário de Ana Maria, de Michel Coist, de 1921 a 1997, não por acaso um padre, além de psicólogo os quais, a pretexto de fornecer informações aos jovens, condenavam abertamente a masturbação e a homossexualidade. Devemos reforçar que nos anos 1980, com o arrefecimento da ditadura militar e a senilidade da Lei nº 5.692/71, que implantou o tecnicismo na educação brasileira, foram surgindo algumas experiências pioneiras, no sentido de reintegrar a sexualidade à vida e reintegrar a vida na escola. Alguns princípios tendem a orientar os trabalhos atuais sobre sexualidade e gênero nas escolas. De maneira geral, os temas referentes às relações de gênero e sexualidade se inserem como temáticas transversais e suas ações são comumente organizadas de duas diferentes maneiras, e tem as disciplinas curriculares são eixos centrais e as temáticas transversais são de diferentes maneiras incorporadas ao conteúdo. Araújo, 2003. Essa perspectiva de trabalho acontece por meio de ações pontuais, por meio de palestras e assessorias, oferecimento de projetos interdisciplinares que abordem os temas transversais, quando a transversalidade é incorporada à própria disciplina, por meio de temas, quando é trabalhada por meio do currículo oculto, sendo esta última uma das formas mais nítidas e corriqueiras de doutrinação dos alunos usada pelos docentes para moralizar as relações escolares. Araújo, 2003. pp 48 e 54. Item as temáticas transversais situam-se como o eixo do trabalho escolar e os conteúdos tradicionais são trabalhados a partir delas, as quais são relevantes no contexto. Araújo, 2003, p. 58. Em ambos os casos, seja por meio de uma atuação pontual, inserida num contexto de trabalho com uma organização tradicional dos conteúdos ou por meio de um projeto como sendo o eixo do ensino a ser desenvolvido, trabalhar com gênero e sexualidade é sempre um desafio pessoal e coletivo, no qual os enfrentamentos exigem sensibilidade, abertura para o outro, para as novas relações e configurações sociais.
O trabalho de orientação sexual na rede pública municipal de Campinas iniciou-se de maneira tímida em 1984, na EMPG, hoje EMF Escola Municipal de Ensino Fundamental, pelo padre Melico Cândido Barbosa, no Parque Tropical. Dentre os temas trabalhados pelo projeto, os quais incluíam desde masturbação e anticoncepção até a homossexualidade, ocupavam destaque os papéis masculinos e femininos e as várias orientações sexuais possíveis. Em 1987, havia sido construído na rede um projeto específico chamado AIDS, uma questão de educação e, em 1992, a Câmara Municipal oficializou o ensino de orientação sexual nas escolas públicas municipais. A escola era obrigada a oferecer a orientação sexual, porém os alunos poderiam optar por participar ou não, mediante a autorização por escrito dos pais. O trabalho foi sendo ampliado até tornar-se um programa e abranger todas as EMEFS, escolas municipais de ensino fundamental, e várias escolas de educação infantil, em meados dos anos 1990. Campinas foi pioneira nessa experiência e serviu de referência para vários programas e projetos, de outros sistemas e redes de ensino, tanto públicas quanto particulares. Na década de 1990, a orientação sexual havia se tornado um componente curricular, constando na parte diversificada do currículo das unidades escolares e tendo até mesmo espaço garantido na matriz curricular, com carga horária definida. Era uma necessidade que assim ocorresse, pois a nova LDB, a Lei nº 9394/96, só entrou em vigor em 1996, e não havia ainda um espaço garantido para essas discussões, de forma sistematizada. Segundo Silva, 1995, em 1995 havia 80 professores engajados no trabalho, sendo divididos em 3 grupos, de 5ª a 8ª séries, de 3ª e 4ª, e um último de 1ª e 2ª séries. Essa divisão era oriunda da especificidade de cada faixa etária, o que fomentou também que houvesse um acompanhamento semanal para educadores da educação infantil, que trabalhavam orientação sexual com crianças de 0 a 6 anos. Aconteciam regularmente os encontros de orientação sexual, com palestras, ciclos de debates, oficinas e demais eventos destinados aos educadores. Também começaram a ocorrer os encontros municipais de adolescentes da rede pública municipal e a participação de representantes do programa nos encontros nacionais de adolescentes, ENA. Estes últimos congregavam adolescentes de várias partes do país, de redes e sistemas que ofereciam projetos ou programas de orientação sexual ou de educação sexual, e os fóruns de adolescentes. Ao longo do tempo, foram sendo consolidadas parcerias e buscado apoio junto à OGS, organizações governamentais, e ONGs, organizações não governamentais, para a realização de eventos voltados à formação de profissionais na temática da sexualidade e do repúdio à violência e exploração sexual, homofobia e outros tipos de discriminação e opressão baseados nas diferenças sexuais. Essas realizações foram deixando marcas na organização escolar e na mentalidade de gestores e docentes da rede pública municipal de Campinas. Muitos dos conteúdos que eram explorados quase que exclusivamente pelo programa, em seus primeiros anos, passaram a ser incorporados aos componentes curriculares, de uma maneira tanto interdisciplinar quanto transdisciplinar. Assim, atendia-se ao previsto pela UDBEM, Lei nº 9394/96, e pelos PCN Parâmetros Curriculares Nacionais. No ano de 2009, foi agregado à antiga rede de programas e projetos de orientação sexual, ao programa MIPD, denominando-se hoje Projeto Sexualidade Humana, Gênero e Etnia, tendo como objetivos a reflexão pertinente ao corpo e sexualidade infantil, corpo e sexualidade do adolescente, corpo e sexualidade do adulto e idoso, papéis de gênero, masculino e feminino, combate à homofobia, racismo, a questão do negro, história e cultura afro-brasileira. Hoje o programa conta com GFS, Grupos de Formação Sexualidade Humana, Gênero e Etnia, e as formações em escolas, conduzidas pelos profissionais que coordenam os grupos. A diretriz implementada de abordar conjuntamente as questões de gênero,
com todas as suas implicações, e as questões de etnia leva em conta a necessidade de consolidar práticas realmente democráticas em nossas escolas, na tentativa da construção de uma escola verdadeiramente plural, inclusiva e acolhedora. O educador é o ser que deve saber olhar ao seu redor, enxergando para além da aparência, e buscando a superação de situações de discriminação, de preconceito e de intolerância. Ele deve educar o seu olhar, para saber perceber e acolher a diversidade étnica, cultural, social, de posturas e de práticas. Abordar conjuntamente as questões relacionadas à etnia e ao gênero é uma tendência consagrada pelo MEC quando cria uma coordenadoria de políticas educacionais para a diversidade étnico-racial, de gênero e sexualidade DIREM/SUDEB/SEC, e quando afirma, as políticas públicas deverão levar em conta questões de gênero e raça. É o que prevê o Protocolo de Intenções para a implementação do Programa de Fortalecimento Institucional para a Igualdade de Gênero e Raça, a Erradicação da Pobreza e a Geração de Emprego, GRP, assinado, entre o governo brasileiro e a Organização Internacional do Trabalho, OIT. O documento prevê a criação de um programa de capacitação de gestores encarregados da definição de políticas públicas para habilitá-los a considerar estes fatores no momento do planejamento de metas e ações governamentais. Fonte http://mexrv04.mec.gov.br/acs/noticias/noticiasdiante.asp, ID igual 4462. Além da discriminação sofrida por negros/negras e mulheres, os homossexuais e transgêneros têm sido alvo de várias formas de exclusão, até mesmo violenta, e que se torna mais clara quando são indivíduos cuja orientação sexual inclui biotipo ou características sexuais secundárias aparentes, voz, seios, cabelos, postura, etc. Se, nas relações entre homens e mulheres heterossexuais ainda vigoram preconceitos ligados a estereótipos de gênero fundamentados no machismo, na relação entre homens e mulheres homossexuais a discriminação é alarmante e evidente em muitos espaços sociais, repercutindo em inúmeros atos de agressão física. Na escola, é visível o preconceito e, nesse sentido, torna-se imprescindível o enfrentamento desta realidade social nos contextos de educação formal. Em grande medida, o preconceito se origina pelo desconhecimento acerca da sexualidade humana como uma construção sociocultural. Em nossa sociedade, essa construção tende a fixar a norma heterossexual como sinônimo de inteligibilidade entre as práticas sexuais. Essa norma tende também a situar num campo de abjeção os sujeitos que não a reproduzem em suas vidas e que orientam suas práticas sexuais de distintas maneiras. Tanto em relação às questões étnico-raciais quanto em relação às questões de gênero, acreditamos que o debate, honesto e franco, que leve à explicitação dos preconceitos envolvidos em nossos juízos de valor e na desconstrução do senso comum seja o caminho que cabe à escola. Hoje, a via jurídica tem sido acionada na tentativa de garantir os direitos das mulheres, dos negros, dos índios e de outros grupos que historicamente sofreram opressão devido à sua condição de raça ou de gênero. De fato, essa via acaba sendo a única quando muitos ainda não assimilaram os valores mais básicos da cidadania, com tudo o que ela implica em nossa sociedade, nos dias de hoje. A educação pode ser um instrumento de formação ética e moral que tanto mina mais a necessidade de os grupos oprimidos recorrerem às vias jurídicas, como também de terem a coragem e os recursos de informação para recorrer a elas quando necessário. O preconceito e a desigualdade social persistem para além da escola, e as alunas e alunos convivem constantemente com essas assimetrias em suas vidas. Pensar a escola e as pessoas que nela se inserem como isentas destas configurações culturais é no mínimo uma visão romântica desse espaço. Todas as crianças, jovens e adultos têm o direito de viver o contexto escolar e nele expressar as suas redes de pertencimentos, independentemente de cor ou sexo. Se o contexto escolar não problematiza os sentidos opressores que dificultam a convivência entre as pessoas, ou se as aulas revelam as dimensões conflituosas das relações de sexualidade e de etnicidade, as mesmas precisam ser revistas. A necessidade constante de criar polêmicas a fim de se superar coletivamente as restrições que se materializam no cotidiano escolar,
pois a escola também pode ser o local de superação das desigualdades sociais que perpassam nossa sociedade. A escola é, sobretudo, um espaço de encontro das crianças, jovens e adultos, portanto, um espaço propício para a promoção coletiva de valor. Tendo em vista as atuais tendências de produção de conhecimento e o desenvolvimento de materiais e metodologias para a prática pedagógica voltados às temáticas da sexualidade, gênero e etnicidade, a constante formação docente deve ser uma diretriz para qualificar as atuações nas escolas. Vídeo 8, terminado pessoal. Lembrando, estou investindo em uma plataforma onde estou dobrando meu capital em no máximo 6 meses. Não é pirâmide, não é balela, você apenas compra cursos de mercado financeiro onde existem pacotes a partir de R$ 99 e este investimento volta para você dobrado em forma de cashback diário. Estou tendo lucro de 1,5% ao dia. Se tiverem interesse em conhecer melhor, tem vídeos no canal ou pode comentar abaixo do vídeo que respondo e explico tudo. Tenho comprovantes de todas as operações e saques para comprovar que funciona, link para a plataforma na descrição. Cadastre-se e conheça. O cadastro é gratuito. Obrigada pessoal e até o próximo vídeo.